Fala pessoal, boa noite. Vamos falar sobre o fechamento do mercado nesta terça-feira, dia 24 de novembro, dia que o Ibovespa fechou com alta aí superior a 2%. Lembrando a você que está chegando agora no canal, o objetivo desse vídeo é informativo e educacional, não se trata de recomendação de compra ou venda. Vou apresentar para você dados, informação para quê? Como dados de entrada para o seu processo, para a sua tomada de decisão. Você tem um processo, alguma estratégia que você utiliza para investir em ações e eu vou apresentar aqui para você informações sobre o mercado, sobre a Bolsa Brasileira nesta terça-feira. A gente tem aqui também o objetivo de contextualizar, identificar algumas referências, pontos de atenção. Essa é a ideia. Invista em conhecimento. O Ibovespa fechou o pregão desta terça-feira com 2,24% de alta, cotado a 109.066 pontos. A gente observa de um universo de 77 ações, o Ibovespa é um índice composto por 77 ações, 56 ações fecharam em alta, 21 ações fecharam em baixa. Podemos observar também que o índice abriu nos 107.378 pontos, teve máxima nos 109.956, quando registrou alta de 2,40%, mas fechou nos 109.786. Volume hoje alto, volume de 29 bilhões de reais. A gente observa aqui por esse mini gráfico um aumento de volume, né, na segunda-feira e hoje nessa terça-feira. Oscilação do Ibovespa de 2.596 pontos, índice fechando com 2,24%. Segunda alta consecutiva do índice, então é a segunda alta, uma variação no movimento de 3,53%. Considerando o pregão de ontem, de segunda-feira e o de hoje, 3,53% de alta do Ibovespa, início do movimento ontem. Ok? Vamos seguir aqui, vamos ver outras informações sobre o Ibovespa. A gente vê também aqui o volume de 29 bilhões acima do volume médio que está em 24 bilhões. Está aqui a situação, vamos olhar logo o gráfico aqui do Ibovespa. Está aqui o gráfico do Ibovespa, dando um zoom, começando aqui com uma visão macro desde 2016. Você vê esse processo de alta dele, mas vamos ver agora no detalhe aqui, ó. Você já observa aqui a crise da Covid, a grande queda aí devido à crise da Covid. Essa linha aqui que é azul e depois se torna rosa, depois volta a ser azul, é a média móvel de 21 períodos com uma coloração, atendendo uma regra que eu criei. Aqui embaixo a gente vê o IFR e aqui o volume. Então o Ibovespa ele rompe, né, no pregão, ele rompeu na semana passada, né, os 105.800 pontos e hoje fechando a 109.786 pontos. Claro que aí a expectativa já fica se ele vai voltar aos 118 mil lá, o topo que ele atingiu, a faixa ali de 118, 119 mil, que ele atingiu antes da crise da Covid no início do ano. Essa é a expectativa. Tracei aqui essa linha de tendência de alta, ligando o fundo lá em março em 61.800, pegando esse fundo aqui em 93.400, tem essa linha de tendência de alta aqui para a gente ter o quê? Uma referência. Índice também trabalhando acima da média móvel de 21 períodos. O IFR está acima de 67, está aqui o IFR, ó, acima de 70. Então, essa é a situação aí do Ibovespa. E aproveitando, vamos ver o gráfico do S&P 500, principal índice da Bolsa norte-americana. Sempre tem comentado aqui que isso chamava a minha atenção, essa configuração aqui continua chamando. É claro que a gente vê força no Ibovespa, né? Força no índice aí, índice subindo muito bem, com apoio do setor financeiro, que tem 26% de peso no Ibovespa, e também setor de petróleo, a gente vai ver daqui a pouco. Então essa figura aqui, essas tentativas aqui, 1, 2, 3, isso chama a minha atenção, na verdade até mais de 3 aqui, né? Você vê que o S&P 500 passa dos 3.630 pontos, mas fica agarrado ali, ainda está trabalhando aí, só um ponto de atenção, né? Agora o processo aí de transição, o Trump já aceitou, né, o início aí, já concordou com o início aí do processo de transição para o Biden. Então vamos ver, amanhã tem uma prévia, né, do PIB nos Estados Unidos, tem a ata do Fed também que vai ser divulgada, informações. Pessoal, e antes da gente voltar com outras informações, ver os destaques aqui do dia, lembrar você que no meu site averatrade.com tem lá o radar de recomendações e agora com algumas melhorias. Qual o objetivo do radar? Essas recomendações que você vê em sites, aí nos principais sites do mercado financeiro, você pode consultar aqui. Eu mapeei essas recomendações. É um trabalho aí
é uma ferramenta que permite uma base de dados. A gente tem uma base de dados, a gente vê que a última recomendação, o último registro aqui, 24 de novembro, da Uzi Minas, né? O analista Casa de Análise Bradesco. No meu site tem um vídeo aqui, eu explico esse mapa de recomendação, como é que funciona. Incluí agora o indicador de consenso. Quanto menor esse valor aqui do indicador de consenso, melhor, né? Porque ele é calculado com base no preço-alvo mínimo e preço-alvo máximo. Ele pega o mínimo valor, o mínimo preço-alvo indicado por uma determinada casa de análise, de um conjunto de recomendações de uma determinada empresa, tá? Aqui no caso Localiza, tem 16 recomendações. O menor preço-alvo foi 46,30. O maior preço-alvo que registraram numa recomendação, 74. Então o preço médio fica em 59,63. Só que ela teve 16 recomendações de compra. Quanto menor, eu entendo que existe um consenso. A gente pode pegar aqui, consultar a Localiza embaixo e ver aqui cada recomendação, o que eles estão citando, né? Tá aqui, Rent 3, você vê aqui a BB Investimentos com uma recomendação de compra, com preço-alvo de 69, Bradesco com 70, 65, Goldman Sachs aqui com uma recomendação preço-alvo de 54,4. E aí você pode copiar o link, colar no seu browser e consultar e ver a matéria na íntegra. Tudo aqui para facilitar. Mais de 700 recomendações mapeadas e o trabalho começou em junho de 2020, isso mesmo, em junho de 2020. E aí você assistindo o vídeo aí, você vai entender bem aí como é que funciona esse radar de recomendações. Essas recomendações que o pessoal recebe, com um detalhe, né? A gente não repete. Exemplo, só tem BB Investimentos, Rent 3, só aparece um registro desse daqui, porque não faz sentido eu registrar duas vezes a recomendação do BB Investimentos para a Rent 3, tá? Então a gente atualiza nesse caso aqui, se tiver uma mudança, a gente atualiza. Então essa situação aí, pessoal, comentando aí com vocês, para vocês conhecerem o radar de recomendações. Ok? A gente pode também aproveitar aqui e ver o petróleo. Vamos ver o petróleo Brent, petróleo negociado em Londres. Para terminar, ele que superou os 46 dólares, superando essa semana aí os 46 dólares. Estou trabalhando aqui com um gráfico diário e muito positivo para o mercado de ações, né? Mas vamos ver daqui a pouco. Daqui a pouco a gente vai olhar alguns gráficos, vamos ver os destaques do dia. Destaques do dia, a gente já vê de cara aqui exploração de imóveis, né? Multiplan com uma alta de 7%, Brasil BR Malls com uma alta de 7% também, os Minas, setor de materiais básicos aparecendo novamente aí com uma alta de 6%, junto com a CSN e Iguatemi. Então, destaque hoje para o setor de exploração de imóveis, né? A notícia sobre a questão da vacina, a probabilidade aumentando aí da chegada dela, né? Menor tempo para a chegada da vacina, isso gera uma grande, vamos dizer assim, entre aspas, euforia no mercado, favorecendo as empresas que sofreram, né, durante a crise, ainda estão sofrendo durante essa crise, né? A pandemia está aí, a Covid está aí, infelizmente. Destaques negativos do dia: IRB, TOTUS 3, VEG, Raia Drogasil e PetroRio. Você vê que o petróleo hoje teve alta, tem alta hoje, mas o petróleo acima de 47 dólares, o Brent, petróleo negociado em Londres, mas a PetroRio fechou com uma queda de 2,60%. Isso faz parte do jogo, ela que um dia desses, se eu não me engano, na sexta-feira, teve alta de 30% na sexta e na quinta-feira passada. Vamos seguir aqui, a gente vê também aqui, ó, destaques do índice de Small Cap, tá? Mostrando aqui para você o índice de Small Cap, os Minas, Multiplan, Bradespar, Aliança, a ALSO3 e a IOX, né? IOSP Maxion, aparecendo aqui também com uma alta de 6%. Local Web com queda de 1,66%, Valide 1,96%, Atenda com queda de 2,60%, Log com queda de 2,72% e Centauro com queda de 2,96%. Agora vamos ver um universo aqui de 153 ações. Aí eu estou considerando ações que fazem parte do Ibovespa, do índice, do IBRX e também do índice Small Cap. Então, eu tenho aqui um universo com 153 ações e você vê aqui que a gente já acabou de comentar aí, o setor de exploração de imóveis indo muito bem hoje, aqui no eixo horizontal, variação do dia, exploração de imóveis arrebentando hoje. Por outro lado, setor ruim hoje foi o setor de comunicações. Materiais básicos a gente também viu que foi bem, petróleo e gás também, mais um dia de alta, né? Então,
Então vamos dar uma passada agora em algumas ações aqui para a gente ver rapidamente aqui o gráfico aqui. Vou colocar aquele gráfico com um detalhe. Você pode ver aqui embaixo, ó, no canto inferior esquerdo, direito da sua tela, a variação do dia da ação e a variação no ano. Aqui eu estou vendo o Ibovespa no ano está com uma queda de 5% e hoje registrou uma alta de 2,24%. Agora vamos dar uma passada em algumas ações, a gente pode começar aqui com Petrobras. Ó, a Petrobras aí batendo ali nos 26,70, um ponto de atenção marcado já aqui, já está marcado já há muito tempo, o pessoal que acompanha aqui os vídeos já sabe disso, está aqui marcado aqui, hoje ela chegou aqui, fechou a 26,22, mas teve máxima, deixa eu parar o mouse aqui para ver, vamos lá, me ajuda aí o mouse. A alta da Petrobras aqui, máxima de R$ 26,67. A máxima da Petrobras hoje de R$ 26,67, aí testando aí esse ponto de referência que a gente marcou. Será que ela vai voltar aqui para essa zona que ela estava antes da crise da Covid? Aí fica aí a expectativa. 2 dias seguidos de aumento de volume. A gente vê aqui embaixo a linha vermelha, volume médio, e aumento de volume, duas altas, hoje abrindo inclusive com gap, né? Petrobras aí se favorecendo por causa da alta do petróleo, né? O petróleo sobe e ajuda a empresa, né? Vamos seguir aqui outra ação também, destaque aí, ação com maior peso no Ibovespa, Vale 3 arrebentando, ela que vem trabalhando aí um tempo aí, respeitando a média móvel de 21 períodos, chegou a testar aqui essa antiga resistência, virou um suporte, a faixa de 59,80, e ela fechou hoje a R$ 74,80, com uma alta de 4,92%, uma alta no ano de 45,83%. A gente também pode ver que foi destaque hoje do dia, Multiplan. Olha o gráfico da Multiplan. Multiplan, apesar da alta de hoje, uma alta aí de 7,16%, ela está um pouco lateralizada, trabalhando aqui em 17,70 e 24,80, desde ali de março, né, meados de março. Esse é o gráfico da Multiplan. A BR Malls também, que foi destaque aí de alta, uma situação um pouco parecida, ela tá até vem de uma tendência de baixa aqui, agora fechando acima dos 9,44, respeitou esse ponto aqui, testou, né? Aí vai ficar, agora fica na expectativa se ela vai superar aqui, vai vir testar os 10,40. Esse ponto aqui de atenção também marcado. Está aqui alta hoje de 7%, no ano ela registra uma queda de 44%. Vamos ver a IRB aqui, ó, papel que o pessoal gosta muito, papel da moda, IRB, Cogni 3, porque o papel oscila muito, uma ação que oscila bastante. Está aqui hoje fechando com uma queda de 1,53%, foi destaque negativo do dia, né? Do Ibovespa, considerando as ações que fazem parte do Ibovespa, ela continua trabalhando aqui entre os R$ 5,85, R$ 6,00 e R$ 7,50. Está aqui o gráfico de IRB. Outro papel também que já foi moda, já foi muito falado aí nas redes sociais, né? Até às vezes, na minha opinião, de forma irresponsável. Está aqui o gráfico da Cogni 3, respeitando uma linha de tendência de alta aqui no curtíssimo prazo, trabalhando acima da média de 21 períodos. Ela que chegou aqui e abaixo, né? Ainda aí no final de outubro, ela chegou a registrar a mínima em R$ 4,03, agora se recuperando aí, mas esse processo já vem já desde o final de outubro. Está aqui o gráfico de Cogni 3 para você ver o comportamento, a evolução do preço aí da ação, a média móvel, média de 200 períodos está lá em cima e a média móvel de 21 aqui embaixo. Vamos lá, ela que registra no ano uma queda de 56% e hoje fechou com uma queda de 0,40%. Para a gente olhar o setor de banco, setor financeiro indo muito bem, olha o gráfico aqui da Itube 4, Itaú Unibanco, trabalhando já acima dos R$ 27,92, acima da média móvel de 200 períodos, média móvel de 21 cruzou de baixo para cima, média de 200, sinal positivo, né? E a gente fica até, é claro, agora vamos dizer assim, qual seria o outro ponto de atenção? A faixa aí de R$ 31,90. Eu não estou dizendo que vai lá, eu estou dizendo que é um ponto de atenção, R$ 31,90. Sempre reforçando, importante lembrar, o objetivo aqui é informativo, educacional, é encorajar você a usar as ferramentas, não só gráfico. Eu não defendo, não, a solução é gráfico, a solução, eu não defendo isso. É possível e a gente pode, eu faço, mesclar as duas escolas. Eu vou usar gráfico, vou usar análise fundamentalista. O analista fundamentalista via aqui uma análise, uma recomendação, ou estou acompanhando através de matérias, de notícias aqui, e considero a estrutura, o resultado da empresa. Vou para o gráfico para quê? Para melhorar o meu time de entrada e de saída. E esse aí é o objetivo, identificar esses pontos aí, pontos de briga, pontos de atenção, é que a gente está marcando ali, mostrando para você e
fundamental, você, né, porque você está vendo aqui, aí você vai partir daqui, você vai estudar, vai praticar, vai entender. Comentou ali ponto de atenção, por quê? Essa é a ideia, porque o processo é seu e a tomada de decisão é sua. Vamos seguir aqui, vamos ver outras informações aqui, destaques de volume. São as ações aí que tiveram volume acima do volume médio. Você vê aqui que eu já marco aqui para você, ó. Interessante, de 153 ações, considerando o universo de 153 ações, 50% aí equilibrado, né? 77% das ações com volume acima da média nesse pregão de terça-feira. Destaque aí para Vivo 3, Vivit 3, com um volume 939% acima do volume médio. Ela que fechou hoje com uma queda de 0,2%. A R-Log também com um volume 246% acima do volume médio, fechando também com queda de 1,2%. Vamos ver alguma ação com forte alta. Aqui, ó, a IOSP, né, Maxion, aqui, que teve um volume 94% acima do volume médio e fechou com uma alta de 9%. Então, aqui uns exemplos. A Uzi Minas também, ó, com volume acima da média, 36% acima do volume médio e fechou com uma alta de 6,1%. E aí vai gerar curiosidade. O que isso quer dizer? Como é que está essa ação? Esse é o objetivo. Aí a gente parte para o gráfico, vai olhar o gráfico. É da mesma forma o radar de recomendações. O radar é uma facilidade. Ele não é a solução do problema. Agora eu não preciso mais estudar, não preciso olhar nada. Eu tenho a resposta mais chegada, é isso que eu quero. Eu estou rezando aqui para o mundo acabar em barranco para eu poder morrer encostado. Não, aqui não é a filosofia. Não é a minha filosofia. Eu não atuo nessa linha, não acredito nessa linha. É trabalho mesmo, é estudar, se dedicar. Alguns vão estudar mais, outros menos. Alguns querem se tornar um especialista, outros querem ter uma análise crítica mínima. Sempre eu alerto sobre isso, eu sugiro, eu recomendo, desenvolva uma análise crítica mínima. Então aqui você vai ter dados de entrada para o seu processo, para a sua tomada de decisão. E no meu canal no Telegram, que o link está na descrição desse vídeo, e está aqui também ó, na tela, t.me/VeraTrading, você pode acessar vários mapas que eu compartilho com você, destacando, a gente viu aí as ações que tiveram volume acima do volume médio, está destacado aqui em dourado. Ó. Destaco aqui em dourado, está aqui na legenda. Também apresenta aqui para você em amarelo, desse universo de 153 ações, as ações que fazem parte do Ibovespa, o último preço, a variação do dia. Então a gente vê aí, ó, a IOSP Maxion, né, foi, eu não sei se, me desculpa aí se a pronúncia não é essa, ela foi a ação que teve a maior alta hoje de um universo de 153 ações. Eu não estou falando só do Ibovespa. Setor de exploração de imóveis também, ó, com a Multiplan e a BR Mall também. Ó. Por outro lado, as ações de um universo de 153 ações, as ações que fecharam em queda, PetroRio com uma queda de 2,60%, a Aliar com uma queda de 2,72% e a Domo com uma queda de 2,96%. Desse universo de 153 ações, 114 ações fecharam em alta. Esse daí é o cenário. Ok, pessoal? Então lá no canal no Telegram você pode acessar esses mapas que eu estou apresentando aqui rapidamente para o vídeo não ficar longo. Apresento variação aqui, ó. Nesse mapa aqui eu tenho fechamento em relação à média de 21 períodos. Então, se essa variação do fechamento em relação à média de 21 períodos, se a variação for negativa, você já sabe que a ação está trabalhando abaixo da média móvel de 21 períodos. Se ela for azul, que é esse caso aqui, ó, a ação está trabalhando acima da média móvel de 21 períodos. Pode ser uma referência para você. E também apresenta aqui o IFR. IFR aqui, ó, o menor IFR hoje continua sendo, já está um tempo, de lojas americanas. A ação ordinária das lojas americanas é IFR de 28. O maior IFR é de Bradespar e da Vale. Está aqui, deixa eu destacar aqui para você poder ver, ó, ficar de repente melhor para você visualizar, identificar onde é que está. Vale e Bradespar, o maior IFR. Tudo isso são referências, né, para a gente. Pessoal, é isso aí. Muito obrigado. Espero que você tenha gostado. Não esqueça, dê o seu like, compartilhe com os amigos, divulgue o canal, conto com o seu apoio para o canal ganhar visibilidade aqui no YouTube. Um grande abraço e até a próxima.